Papas na Língua, com o professor Dionísio da Silva. Oferecimento Universidade Estácio de Sá. Bom dia, professor Dionísio, tudo bem? Bom dia, querida Maíra, querido Mário, tudo em paz. Estou aqui em Florianópolis, obrigado, Mário, com o céu azul, lindo, frio, tá indo quase embora. Opa, então tá melhor que a gente que tá aqui no céu nublado, né? É encoberto. Hoje a gente vai falar sobre um assunto super atual, né? Vamos falar de Turquia. Vamos falar de Turquia, mas Maíra, me dê licença para dizer, antes disso, que estou aqui em Florianópolis por um bom motivo, né? Hoje eu me torno imortal da Academia Catarinense de Letras, é a mão que balança o berço, é meu estado natal. Estou muito contente aqui, vou rever amigos lá da adolescência profunda, colegas de seminário, um monte de gente. Legal, e essa terra é maravilhosa, já passei férias aí em Santa Catarina, fui a Balneário Camboriú, isso é uma maravilha, adorei mesmo essa região aí, Penha, tem o Parque Beto Carreiro, para quem quer uma diversão com a criançada também, vale a pena. E você sabia que a gente está diante de uma pessoa tão nobre, Mário? E agora fiquei mais honrado ainda de falar com o professor Dionísio da Silva, que sempre traz palavras muito bacanas, explicações precisas, os ouvintes adoram esse bate-papo, por isso que hoje a gente vai tocar nesse assunto. Claro que se o professor quiser levantar outro tema e os ouvintes aqui sempre perguntam, a gente aqui sempre vai bailando de acordo com a música, né? Olha só, não, eu vou responder a Maíra porque me parece muito necessário, pertinente a gente explicar palavras que estão na mídia o tempo todo, sobretudo nesses últimos dias, e que nem sempre a gente se dá conta de como elas surgiram, qual foi o berço dessas palavras. Então vou responder já logo da Turquia, porque o turco no Brasil, que vem da Turquia, ele esse nome, essa palavra não se aplicou apenas a quem veio da Turquia. Naquele tempo das grandes imigrações aí no começo do século XX, né? E dessa parte do mundo vigia ainda o Império Otomano, e eles entraram com o passaporte do Império Otomano. Então o libanês, o sírio, qualquer árabe era turco. Até hoje a gente diz, né? O turco da esquina, o comerciante. E Turquia vem de um étimo que quer dizer forte. E no português a gente não tem algumas expressões que em outras línguas que pegaram a palavra, também receberam esses imigrantes, tem. O italiano diz que a gente sentar como turco, a moda turca, sentar com as pernas cruzadas, não é? Quando o italiano quer dizer que uma coisa é muito incrível, extraordinária, ele diz que é uma coisa turca. Ou fumar como um turco, é fumar muito, ou então blasfemar como um turco, que já é um preconceito do italiano contra o imigrante, porque o turco raramente blasfema. Ou então a pizza turca, que também é com uma massa de pão, carne. Quer dizer, essas palavras ganharam o Ocidente, né? A Turquia é aquela ponte ali entre a Ásia e a Europa, não é? E lamentavelmente foi lugar desses atentados terríveis ocorridos há poucos dias, né? E a gente tem também nas palavras de hoje para falar de Istambul. Pois é, Marília, muito bem levantado, porque a capital da Turquia, ela ganhou este nome, Istambul, a pedido do próprio governo turco, já em 1930, para unificar o serviço postal, porque como é uma cidade muito antiga, ela já se chamou, para o ouvinte ter uma ideia, aliás, é bom lembrar esse pedacinho da história bem rapidamente, ela já se chamou Bizâncio, que é uma palavra que veio do grego e deriva do nome de um antigo rei que se chamava Bizas. Então Bizâncio é a cidade de Bizas. E quando o Império Romano chega a fundar a capital do Império ali, a capital do Império Romano, se faz a partir de Constantino, se faz
ela se chama Constantinopla, então não é mais cidade de Pisas, mas cidade de Constantino, aquele primeiro imperador com esse nome que deixou o cristianismo como religião oficial do Império Romano. E também ela muda de nome de novo em 1453, quando os árabes derrotam o Império Romano e morre o último imperador romano, que também tinha nome de Constantino, foi o Constantino XI. Ele morreu de tal modo numa batalha tão sangrenta que nunca mais o corpo dele foi achado. De modo que a Turquia tem muito a nos ensinar, sobretudo como não fazer as coisas, mas também como fazer, porque ali foi uma ponte de civilização, né? Verdade. E a gente traz, a nossa língua traz muitas palavras dessa época, professor? Traz, sobretudo depois das imigrações, né? Nós dizemos dessas imigrações dessa parte do mundo, da Ásia, a gente diz, quando a gente fala da Turquia, eu me lembro que foi corrigida numa prova lá nos 14 anos, né? A Turquia pertence à Ásia ou pertence à Europa? Ela emenda as duas, né? Uhum. Mas daí passaram por exemplo, a gente diz, Oxalá, não é? Que é do árabe Inshallah, Deus queira. E aproveito para dizer que o significado das palavras árabes é pouco conhecido no Brasil, porque é uma língua ainda pouco estudada, mas muito rica, não é? Istambul quer dizer, por que o correio, esqueci de dizer, Maíra e Mário, por que o correio postal, o governo turco pediu que não se chamasse mais Bizâncio, nem Constantinopla, mas Istambul? Porque Istambul, em árabe, em grego, aliás, é uma palavra que veio do grego, Istambul veio do grego. Como os árabes passaram a pronunciar essa palavra do grego, Stimbolin, que quer dizer centro da cidade. Então o correio queria receber as correspondências todas no centro da cidade para daí distribuir. Se mandasse para Bizâncio ou Constantinopla, podia ir para qualquer outro endereço, mas eles queriam no centro. Foi assim que a capital consolidou o nome de Istambul. Istambul quer dizer centro da cidade. E quanto a essa pergunta que você faz, Maíra, como Oxalá se escreve, se diz, aliás, exatamente como o dialeto africano diz também Oxalá para aquela entidade, né, do culto dito afro-brasileiro, as pessoas às vezes confundem, pensam que Oxalá, já que as duas palavras Oxalá são escritas da mesma maneira, querem dizer a mesma coisa, mas Oxalá é um dos deuses africanos. E Oxalá, para dizer tomara que aconteça, né? Oxalá que o Jonas arrume uma namorada esse ano, né? Porque o ano passado ele se queixava que não tinha. Então esse Oxalá veio Oxalá assim. Para o Jonas fica Inshallah, veio do árabe Inshallah. Continua, Mário? O Jonathan tava namorando, mas agora tá de novo aí no mercado. Oxalá. Como somos fofoqueiros, hein, Mário? Depois as mulheres levam a fama, né? Tá vendo, né? A gente tem ainda para falar de muçulmano, né, professor? O muçulmano, que também está na ordem do dia, veio também do árabe, e do árabe mesclado com o persa, mas quer dizer resignação, abandono, no seguinte sentido: tudo já está previsto na sua vida, naquela expressão tão bonita, né, maktub, estava escrito, porque Deus cuida de você, então você só tem que se resignar e aceitar essa vontade dele. O muçulmano é uma palavra que entra pelo francês para nós, ou pelo italiano, mas ele quer dizer isso, ele se radica lá no mesmo étimo de Islã. Islã quer dizer isso, submissão, resignação, não é? O português de Portugal diz Islame, mas nós dizemos Islã e colocamos um tio para escrever no A, Islã.
Mas a islame também é usado, se bem que mais raramente. Essa submissão ao Islã começa no século VII, lá com Maomé. Eu já disse aqui na Band News, né, que o Império Romano era poderoso, mas não conhecia o canhão. Então Maomé II veio com suas tropas, se aproximou da então Constantinopla, que hoje se chama Istambul, teve tempo de assestar, aprumar, arrumar todos os seus canhões, furou as muralhas, entrou lá dentro e foi aquela mortandade que no final nem o corpo do imperador derrotado foi encontrado. E ele segue uma espécie de Bíblia que é chamado Corão. Mas como as palavras que vieram do árabe, ao entrarem no português, elas incluíram também o artigo, então no português do Brasil se diz Alcorão e não Corão, né? Se diz Alcorão. E em árabe se diz só Quran, que quer dizer leitura em voz alta, porque os profetas pregavam para pessoas que não sabiam ler, multidões de analfabetos, e a leitura era feita só por uma pessoa, os outros só ouviam, então era leitura em voz alta. Durante muito tempo a Bíblia também foi assim, né? Nos primeiros séculos, até muito recentemente, eu acho, em alguns lugares ainda é assim, e eu tenho a impressão que milhões de brasileiros ouvem alguém ler a Bíblia, mas são poucos os que a leem mesmo, né? Mais ouvida. É nesse sentido. Teve até recentemente, até o Cid Moreira gravou uma série coleção, de CDs, né? Uma coleção da Bíblia, né? Exatamente, de grande sucesso, né? Eu não gosto de ouvir, porque parece que ele vai anunciar uma desgraça. O Cid Moreira nos telejornais, para mim, sempre anunciavam uma desgraça lá dos anos 70, sabe? Então uma voz tão dramática, talvez, né? Muito boa, né? Parece que... mas a interpretação é muito boa, sim, um dos melhores locutores, né? É verdade. O meu querido Cid Moreira, que não tome assim isso por ofensa, é só um gosto. Eu prefiro, digamos, ouvir aquelas mesmas notícias na voz da Paloma, da Maíra, do Boixá, do Mário, compreendeu? Até do Jonathan, viu? Desesperado sem namorada. Professor, esquecemos algum tema? Olha, eu acho que esquecemos metrópole, né? Que é bom a gente dizer. Sim, vamos lá. Vivemos numa metrópole, que é uma palavra também que veio do grego, metrópolis, em grego a gente junta as duas palavras, metro porque polis é cidade, metrópolis quer dizer a cidade mãe, a principal, e com o tempo muitas outras cidades foram chamadas de metrópole. Nós vivemos numa metrópole, que é o Rio de Janeiro, não é? Florianópolis é diferente, porque ela, se não me engano, é apenas a terceira cidade ou segunda em população no estado de Santa Catarina, mas é a capital. Mas, em geral, a capital é uma metrópole, a maior cidade do país ou do estado. Nós temos várias cidades que terminam assim, tem relação? Teresópolis, Petrópolis, Florianópolis? Sim, todas têm. Florianópolis, porque é a cidade de Floriano Peixoto. O nome antigo, Maíra, era muito mais bonito, apesar de triste. Da Ilha do Desterro. Nossa. Mas o Brasil, que é um país muito alegre, ele tem uma tristeza. Portugal também é uma nação alegre, mas tem uma tristeza. O próprio fado, né? E bem lembrado, Mário. Então, qual é a música que, assim, é o emblema de Portugal? É o fado, são narrativas tristes, não é? É verdade. Então ela se chamava aqui Ilha do Desterro. Teresópolis é a cidade da Imperatriz Teresa Cristina, né? Teresópolis homenageia os corpos deles, da família real, aliás, estão lá. Vários membros da família real estão com os corpos lá na Catedral de Petrópolis, elas estão. Cidade de Pedro, que é também, outro exemplo, Petrópolis, cidade de Pedro II, né? É verdade. O Carlos... Teresópolis e Teresa.
O Carlos César, desculpa interrompê-lo, mandou uma mensagem bem carinhosa aqui no ouvinterj@band.com.br. Parabéns, imortal professor Dionísio. Olha ele aí buscou aqui um link aqui na internet da notícia já atualizada, né, nas redes sociais da Academia Catarinense de Letras. Olha que bacana, o nosso Carlos César Albuquerque, ouvinte da Band News FM, professor. Mandando um grande abraço. Muito obrigado, retribuo o abraço do Carlos César. E lembro que eu pertenço à Academia Brasileira de Filologia aí no Rio, não é? Também. E a academia é um bom convívio, né? Você está lá entre os seus pares, as pessoas que entendem daquele assunto, ou melhor, ignoram menos do que os outros, né? Porque a gente nunca entende tudo. E, Maíra, o que ficou divertido, viu, Maíra, que na foto que eu vi aqui nos jornais de Santa Catarina, como eu moro no Rio, pegaram uma foto de arquivo. Eu tô lá magrinho, foto de 2008, outra de 97, achei ótimo. Eu sou que nem as mulheres, viu, Maíra? Você vai lá na Caras, abre a revista onde eu escrevo, tem lá, fulano de tal, tá lá com a foto de 1915, 20, sei lá, 30. Isso que é bom. Me senti assim. Muito bacana. Já tem hora, professor, para apresentação? Vai ser hoje aqui em Florianópolis, às 19 horas, na sede da academia, uma das poucas academias que tem sede própria, na Avenida Estilo Luz, aqui no centro de Florianópolis. Olha, está se anunciando uma festa bonita. Se perdoarem os discursos, que por exigência tem que ser um pouquinho longos, eu vou procurar não chatear, fazer um discurso divertido. Quem vai me saudar é um escritor muito bom, infelizmente pouco conhecido no resto do Brasil. Para mim é um dos melhores cronistas. Para mim, na verdade, é o melhor cronista brasileiro hoje em atividade, porque outros que eu gostava muito andam muito repetitivos, e este não. O Sérgio da Costa Ramos é um cronista de uma verve, de uma ironia, de uma irreverência, assim, bem catarinautas. É ele que vai me saudar. Então, acho que ninguém pode esperar ser chateado nessa posse, viu? Ao contrário, se preparem. Então você aproveita para se preparar, professor. Muito obrigado, Maíra. Depois, se possível, aquela atualização no Facebook pra gente poder também lá dar aquela conferida, dar aquela curtida, aqueles comentários bacanas. A gente tá sempre acompanhando aí o nosso professor, que sempre traz aqui a coluna Sem Papas na Língua, às quintas-feiras. Hoje eu tô tendo esse privilégio, Rodolfo Schneider, com compromisso, mas na semana que vem já tem Boechat, já tem Rodolfo, time completo aqui na Band News FM junto com a Maíra. Obrigado pela menção honrosa aqui também, nesses momentos aqui, nesse bate-papo, que é sempre muito bom falar com o senhor. Olha, muito obrigado. Eu quero dizer a vocês também que Maíra notou que eu nunca mais te peço áudio da coluna. Alguém põe, né? Porque tá sempre por aí na rede, rolando. Não sei quem é que põe, mas tá sempre, né? É verdade. Onde é que entra? É verdade, professor. Onde ele entra, Maíra? Que eu só vejo assim, de repente. Ele rompe por aí. Você tá recebendo? Não, eu entro e tá lá um áudio, não sei das quantas, com o nome em inglês, Audiomark, e aparece não apenas a minha coluna, todas as colunas da Band. Que legal, a gente coloca. A gente está preparando aí também novidades aqui na programação da Band News FM, com o site da Band News FM, Facebook, sempre para colocar, para atualizar tudo aqui para os nossos ouvintes, e para quem não pôde acompanhar ao vivo, tem muita gente que às vezes está no trabalho.